Lucas, boa tarde, tudo bem? Queria fazer essa pergunta um pouco mais clichê, né, de como tem sido esse primeiro contato, né, com o Daniel Paulista, o que é que ele trouxe para vocês de mensagem inicial e como é que vocês estão reagindo aí aos primeiros trabalhos com ele, enfim, se deu essa motivada para buscar essa retomada no campeonato. Obrigado. Boa tarde. Foi muito bom. Eu já tinha alguns amigos que tinham trabalhado com ele e me falaram super bem do trabalho dele. E claro que a gente conheceu pouco e trabalhou pouco ainda, mas a primeira impressão ficou muito boa. Deu para ver que ele veio muito motivado, que ele quer fazer história aqui, que ele confia muito no grupo que tem, que sabe a dificuldade que vai ser, mas que a confiança dele é 100% no nosso grupo, na força do esporte. Então, sem dúvidas, isso nos motiva muito, mas acredito que o trabalho dele fala por si próprio. Então, eu espero conhecer mais ainda ele, claro, principalmente dentro de campo, mas fora também, que ele parece ser uma boa pessoa. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Essa já é a terceira comissão técnica, né, que vocês trabalham esse ano. Eu sei que ainda está muito curto esse período do Daniel aqui, mas eu queria que você tentasse fazer um panorama dessas comissões, como foi com o Pepa, como foi com o Antônio e agora como está sendo com o Daniel, até em relação ao ambiente interno mesmo, para você também, em relação a assimilar os trabalhos que vinham sendo feitos, né? Porque infelizmente com o Pepa e com o Antônio não deu certo e o Daniel chega para tentar essa mudança, né? E se, assim como o Daniel, você acredita nessa retomada do esporte, nessa volta após Super Mundial? O ambiente sempre foi bom aqui, sempre foi de muito trabalho. Mas infelizmente as coisas não aconteceram como a gente sonhava ou como a gente planejava. No começo do ano, se você ver a nossa coletiva, o discurso era totalmente outro. Cara, como todas as comissões, tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas passou. Acho que acredito que agora é um novo trabalho, é uma nova oportunidade. É um novo momento do clube, e no final tem que ser um novo momento de nós jogadores, de chamar cada vez mais a responsabilidade, para a gente sair dessa situação que não agrada a ninguém. Eu acredito sim muito, passei esses 10, 11 dias aí de férias tentando esquecer, mas ao mesmo tempo agoniado de não poder trabalhar, de não poder fazer nada, assim, de não poder jogar, com essa ansiedade de querer reverter as coisas. Mas como eu falei, esse tempo vai ser bom para a gente trabalhar, para a gente colocar as coisas na cabeça. E aqui dentro todo mundo confia, todo mundo acredita. Sabemos que não vai ser fácil, mas a gente se meteu nisso e eu creio que a gente tem total condição de sair dela. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Como é que tem sido a cobrança interna, diretoria e elenco, e também entre vocês jogadores? Você é um dos líderes do elenco. Qual o nível de cobrança entre vocês no elenco? E se você acha que rebaixamento é uma mancha na carreira do atleta, você que vem de uma queda, inclusive com o Santos, no ano passado? No ano retrasado. No ano passado eu subi, né? Quando você cai é triste. Eu acho que eu vejo como uma mancha, sim, mas essa é a minha opinião. Talvez alguns jogadores pensem assim, talvez não. Mas eu acredito que seja assim, na minha humilde opinião. E, cara, a gente tem se cobrado muito. A gente tem conversado, a gente tem procurado soluções. E a gente sabe que as soluções estão entre nós jogadores. Pode vir A, B ou C de comissão. No final é a gente que vai entrar ali e resolver. É claro que a mão do treinador tem total importância, tem total liberdade. A gente sempre procura fazer o que eles pedem para nós. Mas a gente sabe que no final do dia é nós jogadores que temos que estar no nosso melhor dia, que temos que estar na nossa melhor atenção. E a diretoria tem nos cobrados, e além de cobrar, tem dado todo o respaldo para a gente trabalhar, para a gente fazer o nosso melhor.
Então, dispenso comentários. Eu como atleta, eu gosto de assumir essa responsabilidade de falar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que tirar o clube dessa situação. A gente faz parte da história do clube e a gente sabe, temos que ter a noção que é um ano muito importante para o clube e a gente tem que se envolver nisso, temos que se cobrar, temos que trabalhar, temos que batalhar até o final. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente vai lutar até o fim. Opa, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Recentemente, Daniel deu uma entrevista dizendo que chegou a ligar para alguns jogadores para tentar entender como vocês estão se sentindo com toda essa situação e a determinação para tirar o esporte disso. Eu queria saber se esse foi um dos jogadores que ele ligou e caso tenha sido, o que foi conversado nessa ligação e caso não tenha sido, como isso pode repercutir no vestiário de um treinador que está chegando, já ligar para alguns jogadores do elenco para tentar entender a situação. Ele me ligou, sim. Não vou falar o que eu conversei com ele, porque eu não vejo que seja uma coisa legal. Se ele quiser falar, eu particularmente não vou falar. Mas não foi nada demais, não. Não sei se foi só para mim ou para outros jogadores, mas como eu falei, ele é um grande treinador. Eu comentei com ele que o nome dele está desde o ano passado, né? Se fala dele e fico feliz de trabalhar com ele. E que ele pode contar comigo pro que der e que vier, que o esporte é sempre mais importante. E foi a mensagem que ele quis deixar passar para mim também. Então, eu estou feliz de trabalhar com ele, mas mais feliz, estou motivado de voltar, de poder renovado, de poder construir uma nova história, de esquecer tudo aquilo que passou até agora, as coisas boas e as coisas ruins, e fazer um novo capítulo aí e tentar tirar o esporte dessa situação. Lucas, boa tarde. Boa tarde. O Daniel, quando chegou, ele falou que a ideia dele inicial era mudar a forma de jogar do esporte, né? Sair de um 3-5-2 para ter uma linha com 4 jogadores. É um esquema de jogo que é mais confortável para vocês ou é algo que não vai mudar muita coisa para vocês? E se me permite mais uma pergunta, no aniversário do esporte, você colocou uma foto do esporte, você colocou uma frase, ainda não acabou. Era exatamente sobre esse momento do esporte, que ainda não acabou, que vocês ainda vão brigar até o fim? Obrigado. Falar a verdade, eu acho que, na minha visão, jogar no 3 zagueiro é um pouco mais difícil, porque não é um esquema que você está habituado a jogar sempre. Então, leva um pouco de mais tempo, na minha visão, para algumas funções dentro do time. Mas tudo, na minha visão, é trabalho. Já joguei das duas formas já fui vitorioso e também já perdi pra caramba. Então, eu acredito que quanto mais você trabalhar no esquema ali e nós jogadores entender, a gente pode pegar. Eu acredito que agora a gente vai ter tempo pra gente trabalhar, independente do esquema que o professor quiser jogar e for da preferência dele. A gente vai ter tempo, né? E eu acho que é esse tempo que vai fazer total diferença para a gente se entrosar e para a gente se adaptar e para a gente fazer o nosso melhor. Com o Antônio, principalmente, eu acho que ele foi o cara que menos teve tempo, né, para trabalhar e ele teve essa mudança do 4 para a linha de 5, que ele gostava muito. E ele deixou muito bem claro o que ele queria de nós dentro de campo. Só que eu acredito que você traz algumas coisas do 4-4-2, de como você jogava, e demora um pouco para você tirar essas repetições da sua mente, sabe? Então é isso. E como eu falei, ainda não acabou, a gente sonha, a gente tem que trabalhar. Eu falo para os mais próximos aqui, eu falo, cara, se a gente tirar o esporte da situação, pode ter certeza que a gente fica para a história, cara. A gente pede o apoio da nossa torcida, de todo mundo. Eu sei que eles têm nos apoiado, têm tido paciência com a gente. Não desiste de nós, que a gente não vai desistir jamais. A gente sabe que a gente não tem conseguido os resultados, mas a gente vai trabalhar e com muita humildade a gente vai e com muita fé a gente vai conseguir tirar o esporte dessa situação. Siga as redes sociais do Esportices Blogcast e ajude nosso canal via Pix.